Nadab e Abiú, que ofereceram incenso ao Senhor de forma errada, e mesmo assim foram consumidos. A gente pode estar oferecendo o maior e mais bonito louvor a Deus, e não estamos cheios do Espírito Santo, pelo contrário, estamos desagradando a Deus, e muitas vezes a razão de não sermos consumidos é a pura misericórdia de Deus, amém? E a gente às vezes fica, então, pastor, então não há o louvor que destaca e caracteriza uma pessoa cheia do Espírito Santo? Claro que não. Louvor é uma forma de nós adorarmos, exaltarmos a Deus, mas não me mostra ninguém cheio do Espírito Santo. Pastor, eu acho que é falar em línguas. Quando eu vejo uma pessoa falando em línguas, movendo, eu acho aquilo maravilhoso, aquilo é o mover do Espírito Santo. Sem dúvida nenhuma, a Bíblia declara que línguas é um sinal de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Mas sabe de uma coisa? 1 Samuel 10 fala que Saul profetizou no meio de profetas. E ele não estava nada cheio do Espírito Santo. A gente tem que entender, queridos, que às vezes no mover das águas, quem entra, se molha. E às vezes a pessoa, sabe, e a gente sabe disso, até fabrica a unção do Espírito Santo sobre a tua vida. E a gente sabe que isso não engana, a gente já sabe. Porque não é nessas horas que você vai ver as características de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Pastor, é quando Deus toca no bolso dela. Para mim, pastor, quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, ela dá com liberdade. Ela é realmente uma pessoa que Deus fala com ela, ela não tem um coração nas coisas deste mundo. Capítulo 5 de Atos fala de Ananias e Safira, que tentaram enganar o Espírito Santo dando. Sabia que tem gente que tenta enganar o Espírito Santo, o pastor, que está cheio do Espírito Santo, e vem ao Senhor, Senhor, eu vou ofertar, pastor, conte comigo. Deus está trabalhando na vida daquele irmão, ele está cheio do Espírito, o Espírito Santo está imundando na vida dele, está nada, se Deus não fosse misericordioso, o fogo caía, Ananias e Safira no nosso meio. É verdade, queridos, nós temos visto pessoas, sabe, declarando-se cheio do Espírito Santo, mas na verdade, queridos, não são nessas horas que a gente vê ninguém cheio do Espírito Santo. São nas horas mais difíceis da nossa vida. E eu quero perguntar aqui, quem está passando por um momento difícil na vida? Levanta a mão. Você está passando por um momento difícil na vida? É a hora que nós podemos declarar ao mundo que somos cheios do Espírito Santo. É nessa hora que o Espírito Santo faz a diferença em nossas vidas. Porque quando Lucas, escrevendo esse livro, disse, ele era um homem cheio do Espírito Santo, foi num momento difícil da sua vida. Para muitos de nós, um dos momentos mais difíceis é o encarar da morte. É o face to face com a morte. E nessas horas, queridos, verdadeiramente demonstrando o que está o nosso coração cheio. Em Deuteronômio, se não me falha a memória, 8:12 diz que quando Deus levou o povo ao deserto, foi para ver o que estava no seu coração. Para ver se blasfemavam contra Deus. Há pessoas que no momento da dificuldade, no momento da oportunidade de serem cheios e demonstrarem que são cheios do Espírito Santo, são reprovados. É nessa hora, queridos, que nós vamos ver verdadeiramente quem é cheio do Espírito Santo. O texto que eu li tem como contexto acusações feitas sobre este homem chamado Estevão. Estevão começou a ser usado poderosamente por Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, para não te já animar de querer ser usado por Deus e depois você vir a se confrontar realmente com essas dificuldades. Todas as vezes que você for usado por Deus e começar a fazer a diferença, vai ter oposição. Quantos sabem disso? Quando você começar a receber de Deus, ser cheio do Espírito, ministrar em autoridade, vai falar, vamos fazer alguma coisa para derrubar esse sujeito. Ele está atrapalhando. Principalmente os religiosos. Os religiosos não gostam de pessoas cheias do Espírito Santo. E foi exatamente o que aconteceu com Estevão. Esse homem está tirando a ordem. Nós já matamos Jesus e esse homem continua fazendo arruaças no nosso meio. E levantaram então calúnia contra Estevão. Acharam alguns homens, pagaram eles para blasfemar contra Estevão. Então trouxeram eles diante do sinédrio e esses homens acusaram, como foi com Jesus, injustamente a Estevão. Estevão foi preso. E Estevão, então, quando é colocado diante do sinédrio, capítulo 7, nós não tivemos tempo de ler, Deus dá a ele a primeira característica que uma pessoa cheia do Espírito Santo deve ter: uma capacidade sobrenatural e um conhecimento da palavra de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que tem a palavra de Deus no seu coração. Amém? Quando uma pessoa diz para mim que é cheia do Espírito Santo,
mas não conhece a palavra de Deus, eu questiono esse cheio do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus, queridos, é o veículo pela qual o Espírito Santo está constantemente me alimentando. Ler a palavra de Deus com a presença do Espírito Santo é a coisa mais gostosa que um ser humano pode experimentar. O Espírito Santo falando conosco. Então Estevão, cheio do Espírito Santo, foi capaz, diante de todo o sinédrio, vir desde Abraão, passar por Jacó, José, e falar das grandezas de Deus, chegando a Moisés. E quando ele chega nesses versículos, nós lemos aqui, a partir do versículo 51, ele fala: vocês estão sendo a mesma coisa que os nossos antepassados. Deus enviou várias vezes profeta para vocês, e vocês como que têm aqui, para ver e não ver. Estevão, cheio do Espírito Santo, queridos, tinha a palavra de Deus no seu coração. Em lugar nenhum a gente lê: Estevão, cheio do Espírito Santo, abriu a palavra e pregou. Não, a palavra estava no seu coração. A Bíblia diz que o Espírito Santo, João 14,6, viria para nos consolar. Quantos já foram consolados pelo Espírito Santo? Levanta a mão. Eu gosto de você declarar. Tem pessoas aqui que não creem nisso, pessoas que precisam, estão passando por dificuldade. O Espírito Santo é o consolador de Deus. Há momentos na vida, queridos, que só o Espírito Santo consegue nos consolar. E no mesmo versículo Jesus disse: Ele, o Consolador, que o Pai enviará em meu nome, não só vai vos ensinar, mas vai vos fazer lembrar de todas as coisas que vos tenho dito. Irmãos, quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, ela lê a palavra de Deus é injetada na sua vida. E no momento certo, o Espírito Santo traz essa palavra. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmãos, ela é uma Bíblia ambulante. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, quando ela fala, você vê o que está no coração dela. E quando ela fala e você vê a palavra de Deus, sabe, às vezes eu fico preocupado com as pessoas que se chamam cheias do Espírito Santo. Você vai ver as conversinhas. Palavra de Deus eu não vi hora nenhuma. Eu não vi momento nenhum falando de Deus, da palavra de Deus, do que Deus falou com ele essa semana. Me preocupa quando o Espírito Santo, que move no nosso meio, a gente chega assim: irmãos, fala alguma coisa que Deus falou com você no devocional dessa semana. Irmãos, é um silêncio parecido com esse. Você olha assim: meu Deus, Deus não falou nada. O Espírito Santo ficou mudo, pastor. Semana inteira. Mas o que ele falou foi para mim. Irmãos, a palavra de Deus, ela vem para mim e para compartilhar. É por isso que a gente prega a palavra de Deus. Pastor Adalberto costuma dizer, né? Quando a gente prega assim, né, pastor Adalberto? É mais falando, Deus falou comigo nessa palavra. Através da busca. Irmãos, nós precisamos de ter contato com a palavra de Deus. Estevão foi capacitado pelo Espírito Santo a falar. É só o Espírito Santo que irá te capacitar. A gente pode passar pelos melhores seminários, lermos os melhores livros, termos os melhores professores, sem o Espírito Santo, isso tudo é apenas conhecimento. A unção, a diferença fará o Espírito Santo com esse conhecimento. Nós não desprezamos nenhum e nem o outro. Mas nós precisamos de entender que uma característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo é conhecimento da palavra. Nós temos tido vários moveres do Espírito sobre os jovens, pedimos avivamento sobre os jovens, e às vezes, sabe, queridos, eu fico pedindo a Deus que realmente levantem jovens que conheçam a palavra de Deus. Porque às vezes a gente fala assim: pastor, eu fui líder de jovem por um bom tempo, vários irmãos aqui foram, outros estão nesse desafio agora, porque é um desafio, saiba disso, né? Tell me about it. E a gente fica assim: não, vamos fazer culto de oração para os jovens. Os jovens se estão orando, pastor, para se afastar do mundo. Eu não tenho nada contra isso e creio que, sem dúvida, a oração nos ajuda muito a estarmos, porque a oração vai nos aproximar de Deus, e nos aproximando de Deus nós vamos ver nossas necessidades e vamos ser transformados. Mas, queridos, uma coisa que transforma, sem dúvida, aconteceu com a minha vida e com vários irmãos que estão aqui, é a palavra de Deus. Quando nós lemos no Salmo 119, abra por favor, você tem que ir lá, você gosta de Bíblia, né? Salmo 119, maior capítulo da Bíblia. Vamos ler, por favor. A gente fica assim: jovens, presta atenção, líderes. Pastor, o que nós vamos fazer para tirar esse jovem do pecado? Pastor, eu já não aguento mais. Pastor, é toda semana um jovem caindo, é toda semana um jovem tropicando, é toda semana. O que eu faço? Palavra de Deus neles. Às vezes a gente quer fazer culto para jovens sem palavra de Deus. Irmão, não existe. Isso não vai mudar jovem, não. Jovem que está me ouvindo, ouça isso. Você que está aqui sentado, talvez a sua primeira língua é inglês.